Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Nosso propósito é aprendermos nessa introdução ao estudo da Bíblia, termos um foco. Você vai ler a Bíblia e você vai pensar nessa leitura os tempos em que Deus estabeleceu, as 7 dispensações. Nas aulas anteriores nós já falamos da primeira dispensação, a segunda, a terceira, e agora teremos a 4ª dispensação, conhecida também como a dispensação da promessa. Essa dispensação, ela vem acompanhada de uma aliança de Deus com Abraão, aliança abraâmica. Então nós iremos aprender nesta aula alguns benefícios que esta dispensação trouxe para nós. E não apenas benefícios, mas lições que nós podemos extrair dessa dispensação. Lembro mais uma vez que o termo dispensação, você não vai encontrar esta palavra cunhada nas Sagradas Escrituras dizendo segunda dispensação, terceira dispensação. Isso é fruto de um estudo sistemático, é uma maneira de nós sistematizarmos, dividirmos o estudo das Sagradas Escrituras para melhorar a compreensão daquilo que nós estamos aprendendo, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer a sua inscrição, ative o sininho aí de notificação para que você possa estar por dentro de cada material que nós estamos publicando aqui em nosso canal. 4ª dispensação, você precisa ter a sua Bíblia, o seu papel e a sua caneta para que você acompanhe juntamente comigo o estudo nesta manhã. Na dispensação anterior e na aliança anterior, nós falamos da dispensação do governo humano e falamos da aliança noêmica. Então, encerra-se esse pacto de Deus com Noé, obviamente com a morte de Noé. A aliança com Noé extingue-se diretamente com Noé, apesar que essa aliança ela tem promessas que alcançam os filhos de Noé. E aí nós teremos agora o chamado de Deus na vida de um homem que marca o início da 4ª dispensação. Esse chamado, ele vai estar registrado em Gênesis capítulo 12, certo? Gênesis capítulo 12 começa a história deste homem. Nós temos que ter na mente uma coisa muito séria. A divisão em capítulos e versículos, eu já disse isso, ela veio posterior. No texto original não tem divisão de capítulo e versículo. Então, por mais que provavelmente na sua Bíblia vai ter uma epígrafe do texto, um título do texto, no início do capítulo 2, dizendo: Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Mas este chamado, ele vem antes. Quando nós estudamos a cronologia bíblica e buscamos aí o apoio de estudiosos, eruditos das Sagradas Escrituras, nós perceberemos que o chamado, ele vem no início da história de Abraão. E onde inicia a história de Abraão, Adriel? No versículo 27 do capítulo 11. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Olha o versículo 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Saíram de Ur dos Caldeus para irem até a terra de Canaã. Ponto de partida, ponto de destino. Saíram de Ur dos Caldeus para a terra da Canaã. E vieram até Arã. Arã está aqui, está no meio do caminho. Eles saíram de Ur, o objetivo era chegar aqui, na terra de Canaã. Porém o Senhor não permitiu, pararam aqui em Arã. e ali habitaram. E foram os dias de Terá 250 anos, e morreu Terá em
Arã. Aqui em Arã morreu Terá. André, o que é isso? Isso é porque Deus fez um chamado para Abraão. Neste momento, Abraão ainda tem o seu nome por Abrão. Quando Deus faz um chamado para Abrão, Abrão está na sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão, segundo Flávio Joséfo, era grande conhecedor da astrologia. Você vai começar a entender agora por que Deus olha para Abrão e diz assim: olha para as estrelas do céu, me diga aí, conta. Por que Deus está falando para Abrão? Abrão, você não é o cara, na sua terra, em Ur dos Caldeus, segundo Flávio Joséfo, você não é um dos maiores astrólogos, você não domina a aritmética. Lembrando que os caldeus, essa questão que nós conhecemos hoje dos números, da aritmética, eles são os precursores. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, foi Abraão que ensinou para o povo egípcio a arte da aritmética e a arte da astronomia. Então Deus está dizendo: Abraão, você conhece de estrela, não conhece de estrela? Você não conhece do céu? Então conta, se é possível, conta as estrelas, Abraão. E Abraão vai dizer: Senhor, não é possível. Então, meu filho, assim será os teus filhos, a tua geração, assim será a sua descendência. Isso me abre aqui um parênteses para dizer que Abraão, ele pode conhecer das estrelas do céu, mas é Deus quem criou a cada uma das estrelas e chama pelo seu nome. Então Abraão para de olhar para as estrelas feitas por Deus e ele passa a seguir o Deus das estrelas. Esse é o chamado para viver uma promessa que nós aprendemos nessa quarta dispensação. Abraão tem que deixar a sua terra, a sua parentela. Porém, segundo estudiosos, o pai de Ló que morreu, nós lemos aí que o pai de Ló morreu, Arã, né? Arã gerou a Ló, e este pai de Ló, provavelmente, segundo estudiosos, fora assassinado. Por isso, o pai dele estava muito triste, e neste momento, vem o chamado de Deus para Abraão. Então, Abraão sai da sua terra, mas a parentela vai junto. E por que, Adriel, que a Bíblia não fala do chamado de Abraão antes de relatar a morte do seu pai, antes de relatar que o seu pai saiu de Ur dos Caldeus em destino a Canaã? Sabe por quê? Porque o povo de Israel tem um costume, o povo judeu tem um costume muito interessante. Não conta a história do filho, não conta a genealogia do filho enquanto o pai está vivo. Então, somente após a morte de Arã, que Moisés, inspirado por Deus, começa a relatar a história de Abraão. Esse é um outro princípio bíblico que nós aprendemos da quarta dispensação, em que Deus, ele respeita, que Deus tem um respeito pela hierarquia, né? Pelo patriarcado. Tem muita gente que ainda, o pai vivo, já está querendo fazer história e sem dar a devida atenção à história de seus pais. E o povo judeu, eles nos traz essa importante lição: não se conta a história do filho enquanto o pai ainda está em vivo. A honra é para o pai, depois a honra vem para o filho. Vamos lá, o que nós aprendemos aqui? Deus, na quarta dispensação, Deus é um Deus de promessa. Deus faz uma promessa, Deus faz um chamado para Abrão. Deus é um Deus que muda nomes. Abrão e Sarai. Deus vai mudar o nome de ambos para Abraão e Sara, respectivamente. Agora eles se chamarão pai de nações e Sara vai se chamar rainha, né? Ela vai ter filhos. A promessa alcança a vida de Sara e a vida de Abraão. Então nós temos na quarta dispensação, primeiro, um Deus que faz chamado, um Deus que muda nomes, e terceiro, um Deus que manifesta-se pessoalmente aos seus amigos. A Bíblia vai se referir dizendo que Abraão é amigo de Deus. Abraão é o primeiro ser humano a ser evangelizado por Deus. Paulo escreve aos irmãos da Galácia dizendo que Deus pregou a Abraão as boas novas. Em outras versões, Deus pregou a Abraão
o evangelho e Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. E Abraão dá testemunho para o rei de Sodoma dizendo: eu levantei as minhas mãos ao Deus do céu, ou seja, eu agora sou uma nova pessoa. Então nós aprendemos que Deus é um Deus que estabelece chamado, estabelece promessas, Ele muda os nomes, Ele se manifesta aos seus amigos. Por diversas vezes nós temos Deus falando diretamente com Abraão, o anjo do Senhor falando com Abraão, e nós temos um outro princípio, que quem sabe em um vídeo próprio a gente pode falar sobre isso, que é o princípio do sacerdócio, o sacerdócio real, que aponta diretamente para Cristo, que é Melquisedeque, rei de Salém. Curiosidade, Salém é um dos nomes dados para Jerusalém. Então, um dos nomes mais antigos de Jerusalém é Salém, cidade de paz. Já disse que na Bíblia não temos coincidência. Melquisedeque é o sumo sacerdote. Melquisedeque não tem história no passado. Melquisedeque não sabemos suas origens, não sabemos quem foi os seus pais, mas nós sabemos que ele foi rei de Salém, sacerdote, sumo sacerdote, e Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque. Da mesma maneira, Jesus Cristo é feito sumo sacerdote, e não é da linhagem de Arão, porque Arão é menor do que Melquisedeque. Quando Abraão oferece os seus dízimos a Melquisedeque, ele está, obviamente, que vai surgir-se esse contexto histórico, certo? Finalizando, nós aprendemos como lições, então, na quarta dispensação e na aliança abraâmica, que Deus é um Deus de promessa, que suas promessas são incondicionais e são condicionais. Far-te-ei uma grande nação. Há uma promessa também dita por Deus a Abraão, que o povo iria estar escravizado no Egito 400 anos. Adriel, por que então o povo levou 430 anos para ser resgatado do Egito? Vou te dar duas vertentes teológicas que explicam os 430 anos. Lembra-se de quando José trouxe a sua família, colocou a sua família na terra de Gósen. Provavelmente, o período que eles viveram ali em paz, que era o período em que José estava como governador do Egito, foram um período de 30 anos. Alguns estudiosos acreditam assim. E depois desses 30 anos, veio um novo faraó que não conhecia a José, e o povo passou a ser escravizado num período de 400 anos, cumprindo-se então a palavra do Senhor. Essa é uma vertente teológica. Outra vertente teológica diz a respeito desse período que Deus enviou a Moisés, e Atos dos Apóstolos, no discurso de Estevão, nos mostra isso. Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Que Deus enviou a Moisés para libertar o povo. Porém, quando Moisés chega e vê a briga entre 2 varões ali, Moisés mata, esconde sobre a terra, e ele é questionado. Os seus irmãos não aceitaram a liderança de Moisés. Quem é você? Não reconheceram Moisés como líder. Este período, segundo estudiosos, seria de 390 anos, ou seja,
Deus ainda resgataria o seu povo 10 anos antes do profetizado, antes do prometido. Isso segundo alguns estudiosos. 390 anos, Moisés chegou para poder resgatar. Como o povo não aceitou, Moisés foi para o deserto e passou 40 anos no deserto, sendo aperfeiçoado por Deus, e volta 40 anos depois, que totaliza os 430 anos da escravidão. Uma coisa ou outra nós podemos aprender com essas duas vertentes. É o que o nosso Deus não falha. A promessa de Deus, que o povo seria resgatado do Egito, cumpriu-se. E Deus manteve a sua palavra, a sua promessa para com os seus filhos. Estas são apenas algumas lições que nós podemos extrair da quarta dispensação e da Abraão aliança e Isaac, abraâmica. quando subiram ao monte da adoração. Continue o vídeo nos próximos minutos. Se não, já está encerrado aqui a nossa aula da quarta dispensação e a aliança abraâmica. Deus te abençoe e até a próxima. E que prova aqueles a quem Ele ama. Prova disso é quando Deus prova a fé de Abraão, quando pede que ofereça o seu único filho, Isaque. E Abraão creu que o milagre haveria de acontecer. Adriel, como assim você diz que Abraão creu que o milagre iria acontecer? A prova que Abraão creu está no capítulo de número 22. Olha que profeta que é Abraão. Abraão sabia que estava levando o seu filho para ser imolado. Deus havia pedido o seu filho em sacrifício. Porém, quando Abraão chegou, ele diz assim no versículo 5: disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço. Quem é o moço? Isaque. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu encerro deixando essa importante lição. Abraão não está dizendo: nós iremos adorar e eu volto sozinho, porque Abraão sabia que a ordem era para sacrificar, mas a fé de Abraão, o desejo de Abraão, a crença de Abraão que Deus iria fazer um milagre é tão grande que ele coloca no plural: nós iremos adorar e nós voltaremos a vós. Sabe quem volta do monte com seu filho? Quem presta sacrifício de adoração. Talvez para você, o que está faltando para você voltar com seu filho, voltar com a sua bênção, é você começar a prestar a adoração a Deus. Deus abençoe, continue conosco nos próximos estudos, em nome de Jesus.